Antes de continuar, eu preciso deixar algo claro. Essa não é uma pauta confortável. Não é fácil de falar. E definitivamente não é fácil de ouvir também. Mas é necessário. Porque aqui o Felca deixa de entrar em uma pauta impopular e passa a mexer com algo muito mais sensível. Algo que envolve criança, exposição, dinheiro e consequências reais. A adultização infantil é quando crianças são colocadas em situações, falas ou comportamentos que não são compatíveis com a idade delas, muitas vezes para gerar engajamento, choque ou lucro. Isso não é brincadeira, não é liberdade criativa, é uma forma de exploração. E por muito tempo isso foi tratado na internet como algo normal. Conteúdos com falas sexualizadas, roteiros adultos, exposição excessiva, humilhação travestida de humor. E muita gente via, compartilhava e fingia que não tinha problema. Por quê? Porque dava view. Dentro do cenário, um nome começava a ganhar atenção: o Ítalo Santos. O conteúdo dele envolvia crianças, com roteiros que levantaram questionamentos sérios sobre limites, exposição e responsabilidade. Esses vídeos acumulavam milhões de visualizações. Alguns passavam facilmente de 5, 10, 20 milhões de views. E isso significa muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Enquanto isso, as crianças envolvidas não tinham controle, não tinham maturidade, não tinham proteção real. E o debate quase não existia. Quando o Felca entra nessa pauta, ele já estava emocionalmente desgastado. Ele não estava falando do alto de uma fase boa. Ele estava falando cansado, sobrecarregado e visivelmente mais sensível. Mas, mesmo assim, ele fala. Ele questiona a normalização, o lucro em cima das crianças, a responsabilidade de quem assiste e a responsabilidade da plataforma. E aqui acontece algo muito importante. Diferente das casas de aposta, essa pauta mexe com a emoção direta do público. O que vem depois não é só discordância, é ataque. O Felca começou a ser acusado de perseguição, até exagero, querer lacrar, atacar quem está dando oportunidade. E isso machuca, porque ele não está falando de um assunto abstrato. Ele está falando de proteção. Quando o debate cresce, os vídeos que ele critica continuam performando. Mais views, mais dinheiro, mais alcance. E isso gera um sentimento devastador. Eu tô falando disso? E quanto mais eu falo, mais cresce. Esse tipo de sensação destrói qualquer pessoa, cara. Nesse período, o Felca começa a demonstrar sinais claros de esgotamento. Falas mais longas e desorganizadas. Menos cuidado com forma, mais emoção do que estratégia, menos paciência. Não porque ele não se importa, mas porque ele se importa demais. E quando você se importa demais por muito tempo, o corpo cobra. Com o tempo, o caso envolvendo Ítalo Santos sai da bolha da internet e entra no mundo real. Investigações são abertas, denúncias começam a circular fora do YouTube e, posteriormente, ele acaba sendo preso preventivamente, segundo reportagens da época, enquanto a justiça apurava os fatos. Esse ponto é importante. Não é o Felca que causa isso. Ele não prende ninguém, mas ele foi uma das vozes que se recusou a normalizar isso. Uma pergunta que quase ninguém fez na época: o que aconteceu com as crianças depois? Elas somem da internet, não têm voz, não tem explicação pública, não tem acompanhamento visível. E isso pesa ainda mais para quem denunciou, que não existe sensação de vitória, só de desgaste. Depois dessa fase, algo muda definitivamente. O Felca aparece menos, fala menos e some mais. E ele não sumiu porque não aguentava crítica. Ele sumiu porque estava esgotado. Aqui entra um conceito importante: burnout. É um estado mental de esgotamento físico e mental causado por estresse prolongado. Cara, isso não é frescura e não é preguiça. É quando a mente simplesmente não responde mais. E os sinais estavam todos ali. Nesse período, começa a surgir relatos de recaída com bebida. Não com fofoca, mas algo que o próprio Felca deixa transparecer. Ele veio a público falar que estava bebendo. E beber para anestesiar, para desligar, para não pensar, e isso é perigoso. Quando essa pauta termina, o Felca já não é mais o mesmo do começo. O respeito ainda existe, mas o desgaste é muito maior. Ele falou de casa de aposta, falou de adultização, falou de crianças e pagou um preço emocional. Depois de tudo que a gente falou até aqui, é importante entender uma coisa: o Felca não saiu daquelas polêmicas forte, ele saiu vivo,
mas bem machucado. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas, porque por fora ele ainda era visto como alguém respeitado, mas por dentro já estava esgotado. Quando o Felca começa a aparecer menos, muita gente interpreta isso como ele cansou da internet, deve estar de boa, tá só dando um tempo. Mas, na maioria das vezes, silêncio não é descanso, é sobrevivência. Ele não some porque quer, ele some porque não consegue mais sustentar o peso. E em meio a esse desgaste todo, surge algo que, para muita gente, parecia um sinal de recomeço. O Felca passa a se envolver em um projeto ligado ao Renato Cariani e ao Júlio Balestrin, dois nomes extremamente respeitados, principalmente fora da bolha da internet tradicional. Era um ambiente diferente, mais profissional, menos barulhento, menos hate e menos algoritmo. E isso faz bem pra ele, no começo. Durante esse período, quem acompanhava de perto percebeu uma mudança sutil. O Felca parecia um pouco mais concentrado, menos reativo e mais contido. Era como se ele tivesse tentado reconstruir algo longe do caos, e muita gente gostou disso. O público reagiu bem e o projeto tinha aceitação, e parecia de verdade que ele tinha encontrado um caminho mais saudável. Aqui entra uma parte dura de falar. Quando alguém passa por desgaste emocional profundo, mudar de cenário ajuda, mas não resolve tudo. O cansaço acumulado continuava ali, as cobranças continuavam ecoando, as feridas não fechavam só porque o barulho diminuiu, e o Felca começa a demonstrar isso. Aos poucos, começaram a surgir sinal de recaída, não de forma escancarada, mas perceptível. Ele volta a falar de dificuldades emocionais, confusão interna e sensação de vazio. E em alguns momentos, deixa transparecer algo ainda mais preocupante, o retorno do consumo de álcool como válvula de escape. O que aconteceu nesse último mês que você desapareceu? Faz um mês, cara, que você desapareceu. Você tá jogando Tigrinho? Bom, eu vou... Sem risada. Eu vou ser sincero com vocês, tá? E pra mim é muito difícil falar isso porque envolve um enfrentamento. Mas eu tenho depressão, eu tenho diagnóstico de depressão e muitas vezes esse último mês eu vou ser sincero com vocês porque se eu mentir... Você tá mentindo pra você mesmo? Sim. Esse último mês eu voltei a beber e o álcool na minha vida, ele não funciona como uma diversão. Eu não bebo pra me divertir, eu não bebo pra dar rolê. Uma válvula de escape. Eu bebo pra... fugir dos problemas. Pra calar minha mente, sabe? Aqui é importante falar com cuidado. Beber não é problema em si. O problema é beber para calar a própria cabeça. Quando alguém usa isso para anestesiador, é sinal de que algo não tá bem. O Felca não romantiza isso, mas também não esconde totalmente. E quem já passou por algo parecido reconhece sinais na hora. E o que o público vê são recortes, momentos isolados. O que não aparece são noites mal dormidas, a ansiedade constante, sensação de fracasso, mesmo fazendo tudo certo. E isso corrói. E vai ficando cada vez mais difícil manter qualquer constância. E depois de um período tentando se manter presente, o Felca some de novo. Mas agora o sumiço tem outro peso. Não é mais só afastamento, é esvaziamento. Ele não some pra planejar, ele some porque não sabe mais o que fazer. E isso é assustador. E enquanto ele some, a internet segue. Novos assuntos, novas polêmicas, novos alvos. E isso gera um sentimento cruel. Se eu parar, eu desapareço. Se eu voltar, eu apanho. É uma armadilha psicológica. Nessa fase, algo mais perigoso acontece. O Felca começa a se confundir com o próprio papel público. Ele não sabe mais se é crítico, se é um exemplo, se é o problema ou se é o vilão, ou só alguém cansado na internet. E quando você perde a clareza de quem você é, qualquer crítica dói em dobro. Ele nunca pediu para ser referência, nunca pediu para ser um porta-voz, nunca pediu para carregar a pauta pesada sozinho, mas acabou sendo, e isso cansa. Cansa muito. É nesse estado mental, fragilizado, confuso, cansado, que o Felca entra no próximo capítulo da história. Um capítulo que não depende só dele, que envolve mídia tradicional, envolve narrativa pronta, que muda completamente a forma como o Brasil passa a enxergá-lo. O fantástico ainda não aconteceu, mas o terreno já estava pronto. E existe um momento na trajetória de qualquer figura pública em que a história deixa de ser só da internet e passa a ser do país inteiro. Com o Felca, esse momento tem nome, data e o palco. Fantástico. Para quem vive só na bolha da internet, talvez não pareça tão grande assim, mas para quem entende a comunicação, isso é divisor de águas. A partir do momento em que alguém sai do YouTube e entra no Fantástico, a conversa muda, o público muda,
o tom muda e principalmente a narrativa muda. Ali você deixa de ser um criador e você vira, digamos assim, um personagem. Isso é fundamental de entender. O Falcon não chega no Fantástico no auge, não chega confiante e não chega blindado das críticas. Ele chega emocionalmente esgotado, fragilizado, vindo de sumiços, recaídas e uma pressão acumulada. Ou seja, ele chega no pior momento possível para lidar com a exposição em massa. Antes mesmo da matéria ir ao ar, já existia expectativa. Alguns esperavam, agora ele vai ser consagrado. E a gente não imagina o quanto que deve ser frustrante pro Felca tá conseguindo furar a bolha, ir lá no Fantástico, conversar, comunicar, e ainda mais com um assunto que ele sofreu, ele vive na pele, ele sente a pressão daquela pauta. Ele foi lá para tentar ajudar alguém e não para ganhar mídia. O Felca não precisa mais de mídia, ele já é grande, ele já tem uma narrativa formada e ele deu a cara a tapa expondo o problema dele para ajudar outras pessoas, e por isso apagou toda a história, tudo que ele já fez por pessoas, já fez na internet. Olha o quanto ele bateu de frente com casos de aposta, com adultização, e agora simplesmente a gente passa uma borracha em cima e finge que nada aconteceu. Isso é muito injusto, e só por uma coisa boba da internet, que influenciadores da internet não podem estar ligados a influenciadores da TV ou algo do tipo. Isso é muito errado. Felca, antes de qualquer coisa, eu quero ser honesto. Eu gosto de você, sempre gostei do teu trabalho. Não falo isso pra te defender a qualquer custo, de qualquer coisa. E eu entendo a tua dor. Eu entendo o peso de carregar tudo isso sozinho, de bancar discussão que ninguém queria puxar, de ser a referência quando você mesmo já estava cansado. A internet vê o resultado, mas não vê o processo, não vê o desgaste mental, não vê o quanto isso vai minando alguém por dentro. Você errou em alguns momentos? Pode ser porque sim, pode ser que não, e isso precisa ser dito, mas não apaga quem você é. Apesar das coisas ruins, você é uma boa pessoa, e mais do que isso, você ajudou muita gente, e você levantou discussões importantes, trouxe temas que estavam sendo ignorados, fez a internet olhar para o problema, todo mundo fingia não ver, e isso tem valor, isso deixa marca. Se um dia esse vídeo chegar até você, eu queria que você soubesse que ainda tem gente que te respeita, que ninguém aguenta ser forte o tempo todo. Apoiar você não significa ignorar os teus erros, significa entender que seres humanos falham. Talvez agora seja um momento de silêncio, de se afastar, de cuidar do que ficou machucado. E tá tudo bem, nem toda pausa é desistência, às vezes só um tempo necessário para continuar vivo. Esse vídeo não é julgamento, é um reconhecimento de alguém que gosta de você e respeita a tua trajetória, e torce, de verdade, para que você fique bem. Fiquem com Deus e até mais.